quantos anos você começou a se esforçar tanto para ser amada por todo mundo a qualquer custo? Porque se você tá aqui nesse vídeo agora, provavelmente você é aquela pessoa que todo mundo fala: "Ah, mas é tão boazinha, nunca dá trabalho, sempre tá lá disposta a ajudar". E você pode ter se acostumado com isso, toma isso como elogio, mas a verdade é que se você é a pessoa que tá sempre disponível para o outro, provavelmente você não tem um pingo de respeito próprio. Pois é, o incômodo do outro é justamente o termômetro do tamanho do seu autorrespeito. Se todo mundo te ama, se ninguém nunca se chateou com você, significa que você não coloca limites. E a falta de limites demonstra justamente a falta de autorrespeito. Eu espero que ao final desse vídeo você consiga mudar a visão sobre você consiga desenvolver esse autorrespeito e não se colocar desconfortável em situações só para não deixar a outra pessoa desconfortável. Porque você vem em primeiro lugar. E é isso que eu quero mostrar para você aqui agora. E eu sei disso, eu tenho propriedade para falar, porque eu fui essa pessoa desde que eu me entendo por gente. Eu nunca aprendi a dizer não. E por causa disso, eu sempre fiquei extremamente desconfortável em várias situações da minha vida. E é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo hoje. Oi, eu sou a Franciele e sejam bem-vindos aqui no meu canal. Quando eu tinha 15 anos, eu estudava bem longe de casa, então eu tinha que pegar vários ônibus para ir e para voltar. E uma dessas vezes que eu estava voltando para casa, só tinha um lugar no final do busão. Eu fui lá sentar. E tinha um cara do meu lado. Ele devia ter entre 30 e 40 anos de idade. Esse cara ele começou a puxar assunto comigo. Ele começou a falar coisas pesadíssimas de cunho sexual. Eu fiquei extremamente desconfortável. Ele começou a insinuar coisas sobre mim. Ou seja, esse cara, ele provavelmente era um pedófilo e ele estava me assediando. Só que, ao invés de cortar o cara e levantar e sair de lá, sabe o que eu fiz? Nada. Eu deixei ele falar. E sabe por que eu deixei ele falar? Porque eu não sabia dizer não. Ninguém nunca tinha me ensinado nada sobre autorrespeito. Ninguém nunca tinha me ensinado nada sobre limites. Sobre como é ok você cortar outra pessoa e até ser rude para se autopreservar. Eu não sabia como me defender. Tudo que eu sabia era como ser legal, como ser boazinha, como não ser grossa. Então eu não podia agir diferente numa situação dessas, por mais confortável que eu estivesse. E eu tava, eu tinha 15 anos. E talvez você se identifique com isso. Não exatamente com essa situação específica que aconteceu comigo, mas com esse sentimento de impotência, de que tem alguma coisa aqui, ó, que fica travada na sua garganta, que você quer falar, mas você não consegue. Porque você nunca aprendeu a ser uma pessoa rebelde, você sempre aprendeu a ser a pessoa boazinha, obediente. Talvez tenha começado lá na infância, com seus pais que eram extremamente rígidos, e para você ter o mínimo de amor deles, você tinha que sempre andar na linha. Então talvez tenha sido na sua adolescência, na escola, onde você nunca fez nada de errado. Você via os adolescentes bebendo, matando aula, namorando, e você não. Estava sempre lá estudando, sendo a aluna perfeita. Aí, na faculdade, você pode ter entrado para um curso que você odiava, mas você não teve coragem de largar porque o que que todo mundo ia falar de você? Isso pode ter terminado num relacionamento tóxico, onde a pessoa ela te fazia tão mal, mas você não sabia pôr limites. Você não sabia que estava sendo desrespeitada. E você continuou naquilo até sobrar nada de você. Ninguém te ensinou a ter autorrespeito. Ninguém te ensinou a colocar limites, a se valorizar, a se colocar em primeiro lugar. Ninguém me ensinou isso também. E eu entendo porque as pessoas, elas têm tanto medo de
impor esses limites, de se colocar em primeiro lugar. Porque isso significa que elas não vão ser amadas por todo mundo. Quando você coloca limites, eventualmente você vai desagradar alguém. Pensa o tanto de pessoas que existem na sua vida, nos seus ciclos sociais, seja de amigos, parentes, não importa. Cada pessoa vive em sua própria realidade. Cada pessoa constrói historinhas na sua própria cabeça sobre você. Então elas esperam coisas de você. Só que cada pessoa espera uma coisa diferente de você. Como que você vai agradar todo mundo? Quando você começa a ser uma pessoa mais autêntica, a se ouvir mais, a se colocar em primeiro lugar, você vai acabar frustrando essas pessoas. Só que quem te quer bem, quem te ama de verdade, vai entender que você tem limites, vai respeitar isso. Se a pessoa, ela tá na tua vida e ela não consegue entender isso, bom, talvez ela não devesse estar na sua vida, porque talvez ela possa ser uma manipuladora emocional, você pode estar dependente emocional dela, ou seja, não tá sendo uma coisa saudável. E você tem o direito de sair desse ciclo. Quando todo mundo sempre está acostumado a ter o seu sim de forma automática, quando você fala não, parece que é o fim do mundo. E você sente também que é o fim do mundo, mas você tem esse direito. Eu lembro, assim, a primeira vez que eu comecei a falar não sem culpa, porque antes eu até falava não, só que eu inventava uma história gigante. Então, assim, ah, não quero ir porque meu cachorro tá doente, minha avó isso. Até um dia que eu estava vendo um podcast que eu gostava muito, e tinha essa psiquiatra, e ela falou sobre limites, sobre como a vida dela é fácil, porque ela simplesmente falou não. E eu admiro muito essa pessoa, e eu quis copiar ela, simples assim. E eu comecei a falar não sem me justificar. Não, sem inventar a história do cachorro doente, da avó que precisa de ajuda, não. Não quero, não posso, não, apenas não. O não é uma sentença completa. O máximo que você pode fazer é agradecer pelo convite ou por aquela pessoa te considerar tanto, falar: "Eu agradeço muito por você lembrar de mim, por você me chamar, mas eu não quero", não precisa se estender muito, porque quanto mais você se estender, mais embolado na sua própria história e nessa teia de mentiras você vai ficar. Isso também demonstra certa insegurança. E quando as pessoas elas veem certa insegurança em você, elas vão continuar no teu pé te atacando até você ceder. Quando você fala não e a outra pessoa ela fica chateada, além de demonstrar que essa pessoa pode ter esse comportamento sim de manipulação emocional, você tem que entender que isso não é um problema seu. Que isso você não tem que lidar com o desconforto do outro. O desconforto do outro provavelmente é causado pela própria mente dele. Por uma história que ele criou sobre você, sobre o que ele espera em você. Você não tem que se diminuir para caber na vida de ninguém. Você é uma peça completa, você é um ser completo. E você tem que achar pessoas que te engrandeçam, não que te diminuam, não que fiquem roubando pedacinhos de você e te fazendo sentir culpado, incompleto. Só que aí entra uma grande sacada sobre o respeito próprio, que eu tô chamando aqui de autorrespeito, é que ele não começa também só na relação com as outras pessoas. A relação que você tem com as outras pessoas é um reflexo de como você se trata no seu dia a dia. O autorrespeito, ele começa nas suas atitudes. Ele começa em como você trata o seu corpo. Você está nutrindo o seu corpo de forma adequada? Você está colocando o corpo em movimento? Você está alimentando suas ideias de fontes produtivas? Quando você não se preocupa com a saúde do seu corpo, isso é um desrespeito. Quando você só vê coisas negativas que te colocam para baixo, isso é uma forma de desrespeito. Quando você passa um dia inteiro rolando um feed de uma rede social
Isso é uma forma de desrespeito. E esse desrespeito, ele vai se refletir nas suas relações do dia a dia. O autorrespeito é você entender quem você é, o que te faz bem, quais os seus limites, o que te engrandece como ser humano. Você tem que se engrandecer. Você não precisa ter medo disso. Você não precisa ter medo de se colocar em primeiro lugar. Se conhecer tão bem a ponto de fazer o que você gosta, fazer o que te faz bem e dizer não, não é egoísmo, é autorrespeito. E para cultivar o teu autorrespeito, você tem que mudar a tua mentalidade. Você tem que colocar na sua cabeça que você não é responsável pelas expectativas das outras pessoas. Cada pessoa vive em seu mundinho próprio. Cada pessoa cria suas próprias narrativas. As pessoas, elas só se importam com elas, de certa forma. Você tá nesse vídeo porque você imagina que você pode tirar algo produtivo dele. Então você tá se colocando em primeiro lugar, só que você não tá percebendo. E as pessoas fazem isso. Quando as pessoas se relacionam com você, elas esperam algo de você. E às vezes não é por maldade, não é intencional, mas você não tem que suprir essas expectativas. Você é a sua prioridade. E é isso que eu quero que você entenda. Você não tem que agradar a todos, você não tem que se provar. Algumas pessoas, elas vão se irritar, elas vão te criticar e elas vão se afastar. E isso é doloroso. Eu sei, porque nós queremos o amor das pessoas. Mas é como a vida é. Quem te ama de verdade vai entender esses seus limites. Se alguém se afastar por causa disso, talvez essa pessoa nunca te amou tanto de verdade, então ela não te respeita. E se não te faz bem, você merece deixar que isso parta. Você não pode mudar toda a sua vida para caber na vida de alguém. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Quando você começa a se respeitar mais, o mundo, ele começa a te olhar de forma diferente. Essa é a chave para a liberdade. Não tenha medo de se engrandecer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de engajar com like, compartilhamento, comentário. Isso ajuda muito no que eu faço aqui. É uma forma de gratidão e com certeza isso vai retornar para você em algum momento da melhor forma possível. Muito obrigado por verem e até o próximo.